Irmãos, com a paz do Senhor. Amém. Não desfazendo da oração do servo, mas também eu queria orar com você nessa noite. Pode ficar sentado nos seus assentos. Feche os seus olhos nesse momento, para nós elevarmos mais uma vez esta oração. Senhor Deus soberano, Pai amado, Deus de glória e poder, estamos aqui, meu Pai, nesta nave, desta igreja, Senhor. Senhor, nós não viemos aqui em vão, meu Pai, mas viemos adorar Teu nome. Viemos, meu Pai, glorificar o Teu nome. Viemos ouvir a Tua voz nessa noite. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, corta o laço, corta a lança. Meu Deus, todo atrapalho, empecilho, meu Deus, do Teu povo ouvir a Tua palavra, a Tua santa palavra, meu Deus. Nessa noite, Senhor, que a Tua palavra possa achar guarida no coração de cada um irmão, cada uma irmã. Eu não sei como eles chegaram a este lugar, tristes, angustiados ou alegres, Senhor, mas o Senhor é os médicos dos médicos nessa noite. É o Senhor que faz e faz acontecer. Tu és os médicos dos médicos, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. E quantos nessa noite estão felizes, dêem glória a Deus, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Nesta noite, meus irmãos, eu quero externar a minha alegria pela primeira vez estar trazendo aqui a palavra do Senhor nessa igreja, Assembleia de Deus Tradicional, que tem como nosso pastor Messias, presidente aqui neste lugar no Iranduba. É o enorme prazer, a confiança que ele me delegou nas minhas mãos, a confiança total de trazer a palavra de Deus. Eu tenho visto ele um homem pregador da palavra de Deus. Tenho ajudado ele na quarta-feira, quando eu posso, ali na praça. E tenho visto o dom da palavra que o homem tem. O que Deus colocou na mão dele, Deus não coloca na mão de muitos. Porque Deus, ele sabe aquele que ele escolhe, aquele que ama a sua obra. Amém? Nesta noite se encontra aqui, primeira vez que eu vou pregar, estando a minha mãe, a minha sogra, o meu padrasto, e está aqui também a minha esposa, Ana. Nós estamos aqui para glorificar o nome do Senhor Jesus. Aos demais irmãos, eu quero dizer que nós somos o corpo de Cristo, a igreja do Senhor. E um dia nós vamos morar no céu. Eu sei que eu vou. Quem vai comigo morar no céu? Levante a sua mão. Meus irmãos, aqui não é proibido dar glória a Deus. Neste lugar não é proibido dar aleluia. Você fique da vontade, do jeito que você quiser, mas glorifica o nome do Senhor Jesus Cristo. Nesta noite, meus irmãos, eu quero compartilhar com você uma palavra do Senhor revelada ao meu coração, que se encontra no livro de Atos, capítulo 1, versículo 8. Se puder ficar de pé nessa noite em reverência, só mais esta vez, diante da palavra do Senhor Jesus Cristo. Atos, capítulo 1, versículo 8, diz assim a palavra do Senhor: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Se você puder recitar comigo o versículo 8 nessa noite, que diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Pode tomar seu assento e glorificando o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, nessa noite eu quero que você me preste um pouco da sua atenção, porque o nosso tempo, ele é o inimigo do pregador. Quer ver o pregador ter um inimigo na hora que ele está pregando, se
chama o tempo. Quando ele olha para o relógio, já se passou o tempo. E muitas das vezes na nave da igreja, os irmãos ele não prestam atenção e acaba não recebendo a sua bênção através da palavra. Mas eu creio nessa noite, você saiu da sua casa dizendo assim: Senhor, eu vou naquele lugar, mas eu não vou ver o pregador, mas eu quero ouvir algo de ti, eu quero receber um renovo, eu quero ser nesta noite impactado pelo poder da sua palavra. E eu quero dizer que você não veio aqui em vão, você veio receber algo de Deus na sua vida. Amém? O tema dessa noite da palavra, meus irmãos, se chama o mover do Espírito Santo na igreja. O mover, meus irmãos, do Espírito Santo na igreja é a marca da igreja pentecostal. A sua identidade é o pentecostalismo, que vem das festas dos Pentecostes, que assume um novo significado. A marca das Assembleias de Deus no Brasil é o pentecostalismo. Segundo a história que todo assembleano do pé roxo, quem nasceu na Assembleia de Deus sabe que nos Estados Unidos, ali na rua Azusa, ali aqueles homens oravam para que Deus viesse fazer algo novo, para que Deus viesse trazer um avivamento. A palavra avivamento, meus irmãos, é trazer vida àquilo que está morto. Avivamento de Deus na vida daquele que está morto, ele traz vida. Avivamento na vida daqueles que está avivado, ainda se torna mais avivado. Eu não sei se tem alguém morto aqui espiritualmente, mas eu sei que o avivamento de Deus vem aqui nesse lugar e vai avivar a tua vida espiritual. Oh, glória a Deus, aleluia, 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 louvado seja o nome do Senhor Jesus. Toda assembleano sabe que Daniel Berg e Gunnar Wingre, eles foram dois missionários suecos que foram para os Estados Unidos, e aqui naquele lugar eles foram batizados no Espírito Santo, e de um tempo para o outro eles estavam se reunindo, fazendo as suas orações, e de repente se levantou um homem, se eu não me engano o nome desse homem se chama Adolfo, e ali usado por uma revelação de Deus, disse para esses dois missionários: o Deus tem algo na vida de vocês, Deus tem uma obra missionária, e eu vejo vocês indo para o norte do Brasil, e esse lugar se chama Pará. E eles foram na biblioteca e buscaram ali no mapa e viram onde ficava este lugar, e eles vieram, meus irmãos, diretamente dos Estados Unidos para o solo brasileiro, incendiar este lugar, trazer o pentecostalismo, trazer o avivamento, porque essa terra estava morta, precisando para a fechada de cova, né? Precisando de um avivamento de Deus. Glória ao teu nome, Jesus. Aleluia. E a mensagem centralizada era assim: Jesus cura, Jesus liberta, Jesus batiza no Espírito Santo, e em breve ele vai voltar para buscar sua igreja. O meu Jesus, ele cura, porque eu já presenciei muitas curas que meu Jesus fez. Como ele curou aquele homem cego de Jericó, que andava pedindo, dizendo: Filho de Davi, Jesus, tem misericórdia e compaixão de mim. E Jesus curou aquele cego. Há 2000 anos atrás, o meu Jesus curou aquele homem, curou uma mulher do fluxo de sangue, e meu Jesus está aqui para te curar. E se você está doente, recebe a sua cura divina nessa noite, porque o meu Senhor Jesus está aqui. O meu Senhor Jesus também, ele liberta, ele tira o homem da escravidão do pecado, do monturo do pecado, e ele fala: onde superabundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Deus, ele pega as coisas loucas desse mundo e coloca entre homens poderosos para confundir os sábios, porque ele cura, porque ele liberta, ele tira a mulher da prostituição. Eu conheci pessoas aqui no Iranduba que andavam no tráfico, mas
é um grande missionário, pregando a palavra do Senhor incessantemente. Eu conheço mulheres que viviam no rumo da vida e hoje são mulheres missionárias, pregando a palavra de Deus, porque Jesus cura, porque Jesus liberta, Ele liberta, Ele liberta. E nessa noite Ele entra na sua casa, trazendo libertação na sua filha e no seu filho, porque eu ainda acredito na palavra de Deus. Oh, aleluia! Quantos acreditam ainda aqui, na palavra de Deus, que Jesus liberta? Quantos acreditam? Eu acredito. Levante a sua mão. Eu vejo aqui, o Espírito Santo está me dizendo nessa noite, Ele entra na casa de pessoas, trazendo libertação, entrando com libertação. Jesus liberta, Ele transforma, Ele muda o cativeiro do homem. O meu Jesus, Ele batiza no Espírito Santo. O meu Jesus, Ele batiza no Espírito Santo. Assim como Ele batizou Daniel Beck Bunavinte, assim também Ele vem batizando a sua igreja. A primeira mulher a ser batizada aqui no Brasil, ela foi batizada pelas orações dizendo: Senhor, batiza essa mulher no Espírito Santo. E lá nos Estados Unidos, na Rua Azusa, diz a história também, uma das senhoras que foram batizadas no Espírito Santo, ela tocava um piano, e ela tocando seu piano no culto, ela cantou hinos com 7 idiomas, louvando ao Senhor. Diz que aquele lugar era sacudido pela glória do Espírito Santo. Diz que era na Rua Azusa, onde tinha aquele irmão que era tido como africano, quando ele dobrava o seu joelho, eita Deus da glória, olha aí, ele está tocando agora, está tocando, o Espírito Santo toca e renova nessa noite. Porque a igreja Assembleia de Deus, ela nasceu debaixo do avivamento pentecostal, porque a Assembleia de Deus, ela acredita no pentecostalismo. Eu acredito nesse avivamento de Deus. A palavra do Senhor diz que no livro de Gênesis capítulo 1 versículo 1 diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. A Bíblia fala que o Espírito não é maiúsculo, o Espírito de Deus, ele pairava sobre a face das águas. E o que significa a palavra pairar? Significa que ele estava em movimento, Se o meu Espírito Santo, o Espírito de Deus, se ele estava em movimento nessa água, quando Deus estava criando a sua obra-prima, se ele estava se movimentando, ele está se movimentando também aqui na nave dessa igreja. E tudo que movimenta, ele entra com renovo, ele entra com renovo aqui neste lugar. Se o Espírito Santo de Deus se movimentava, as águas se movimentavam também. E se as águas se movimentavam também, nós se movimentamos, porque a presença dele é real nessa noite. No final dos tempos que nós estamos vivendo, nesse período, o que a igreja do Senhor precisa é de um avivamento. Você não entendeu? Antes que a trombeta toque e venha arrebatar a sua igreja, a igreja, ela vai passar pela profecia do livro de Joel, que há de ser nos últimos dias, derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. E que carne é essa? É eu e você. O Espírito Santo, ele veio em
mas recebereis poder. Para que nós temos que receber esse poder? Para que você tem que receber esse poder nessa noite? E você já tem esse poder e não sabe. Deus te deu poder, porque os discípulos receberam poder, e Ele passou esse poder. Não é para nós guardar entre quatro paredes. Ele deu esse poder, não era para ficar dentro da sua casa, mas Ele deu esse poder para nós, para ser testemunha em Jerusalém, na Judeia, em Samaria, até os confins da terra. E de ser testemunha é pregar o Evangelho com trepidez e autoridade, porque o apóstolo Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque é poder, porque é poder, porque é poder de Deus. Quantos podem sentir o poder de Deus agora? Vai recebendo aí. Mas recebereis poder para ser minha testemunha. Testemunhar os fatos do Senhor, testemunhar que Ele cura, testemunhar que Ele liberta, testemunhar que Ele salva, testemunhar que Ele vai voltar para buscar sua igreja. Glória a Deus. Tem um testemunho de um pastor que ele tinha acabado de chegar na igreja dele, pastor Messias. Ele tinha acabado de ir ao campo missionário, e chegando naquela igreja, não queria aceitar aquele pastor. A metade da igreja queria o que ia sair, e a metade queria o que ia entrar. E aquele pastor assumindo aquele campo, também da Assembleia de Deus, essa história é verídica. Ao ele assumir aquele campo missionário daquela igreja, ele fazendo o culto durante a semana, ninguém queria ir mais para o culto, ninguém queria mais participar. Todo mundo triste na igreja, todo mundo descabisbaixo, todo mundo estava daquele jeito, não cultuava mais a Deus. E ele recorrendo ao seu amigo, outro pastor, chamando para pregar na sua igreja, e ele contando a história para aquele pastor o que estava acontecendo, já com leis naquela obra que não fluía. Os irmãos não queriam mais cantar, os irmãos não queriam mais participar do culto, e aquele pobre pastor coitado não sabia o que estava acontecendo na igreja. Aquele pastor achava que ninguém queria, quem sabe pela sua mensagem, que talvez não estava indo ao encontro que a pessoa queria. Talvez aquele pastor ele achava que o seu chamado ali não foi direcionado de Deus, que a confirmação que veio de Deus parece que não era verdade. E ele contando para aquele pastor e pedindo para que aquele pastor fosse pregar na sua igreja. E aquele pastor olhou para ele e disse: meu querido amigo e irmão, se for por mim ir pregar na sua igreja para resolver esse problema, quem sabe ainda eu vou piorar ainda o problema da sua igreja. Mas eu te digo uma coisa: o que tua igreja precisa é do mover do Espírito Santo. Você não entendeu nessa noite? E você pegar nessa noite, pega o que o pastor disse. O que tua igreja precisa, o que esse povo precisa é do mover do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo movimentar a tua igreja, aí tu vai ver o que vai acontecer. E nessa noite eu acredito nesse movimento e Deus aqui neste lugar. A Bíblia diz em Atos capítulo 2 que Jesus, ao se assentar aos céus, ao subir, no versículo 8 em diante fala que, versículo 6, estão os que estavam reunidos e perguntaram: Senhor, será que este tempo que restaurarás o reino de Israel? E assim foi o versículo em diante. E Jesus mandou ele para ir para o cenáculo. Indo para o cenáculo, aqui no capítulo 2 do livro de Atos, que diz: ao cumprir uma grande festa, as duas festas que existiam, existia a festa da Páscoa e a festa do Pentecoste. A festa da Páscoa, ela significa a saída do povo do Egito, que eles foram libertos. Mas quando passa 50 dias depois da festa da Páscoa, entra a festa do Pentecoste. E o que significa a festa
do Pentecoste significa a festa da colheita. O meu Jesus falou assim: vai haver uma grande colheita. Eu subirei ao Pai, eu rogarei para que o Consolador desça, porque uma grande colheita vai acontecer em Jerusalém. Ah, você não pegou? Vai acontecer uma grande colheita, pastor Messias, aqui neste lugar. A sua vida aqui não foi em vão. Deus me trouxe para cá, revirou para lá e para cá, mas Deus disse: vai haver uma grande colheita aqui no município do Iranduba, ao qual você nunca viu, porque aquilo que Deus faz, Ele assina, e tudo que Ele assina, Ele concretiza, e tudo que Ele concretiza acontece, e tudo que acontece é pela determinação dEle. E naquele lugar em Jerusalém estavam todos reunidos, todos no cenáculo, no mesmo lugar. Quando a igreja de Deus, eu vejo aqui, querida igreja do Senhor, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. O livro de Atos diz que eles estavam reunidos. Quando a igreja, ela se reúne, a membresia, a eclésia do Senhor, que está aqui nessa noite, quando essa igreja, ela se reúne para glorificar o nome do Senhor, algo acontece. Mas quando a igreja, ela se reúne só para olhar quem vai cantar, quem vai pregar, o fulano que está com roupa velha, não interessa. Mas quando a igreja do Senhor, quando ela se reúne num só propósito, com a sua intenção de glorificar o nome dele, algo acontece, algo acontece, algo acontece, algo acontece, e o culto não fica mais normal. No livro de Romanos capítulo 12, versículo 2 diz: não vos conformeis com este mundo. Nós não temos que se conformar com esse mundo, porque o mundo hoje, o conhecimento ao qual Daniel ele disse que ia se multiplicar na face da terra, tem matado a presença do Espírito Santo. Muitos conhecimentos vem matando a igreja, tirando a presença do Espírito Santo, que quer entrar na igreja, que quer movimentar a igreja. Mas nós, a igreja do Senhor, nós não temos que se conformar com este mundo, nós não temos que confirmar com o nosso culto. Nós vamos entrar neste lugar, nós temos que entrar dizendo: Senhor, eu estou quebrado, eu estou moído, mas eu vou entrar nesse lugar, eu vou receber a minha vitória, eu vou receber a minha vitória. Porque Satanás, ele não fica alegre quando você dá glória a Deus. Satanás, ele fica enfurecido quando a igreja, pastor Messias, começa a dar glória a Deus e aleluia, porque ele quer esfriar a igreja, ele quer te pegar, te colocar nesse banco e te colocar em uma geleira e sair do mesmo jeito e murmurando, dizendo que a palavra não fez efeito. Não devemos nos conformar com esse culto, esse culto racionalizado, esse culto programado. Nós temos que entrar aqui glorificando, exaltando o nome do Criador. Eu tenho algo para dizer bem forte nessa noite para você. O Espírito Santo de Deus é o seu Consolador. Ah, você não entendeu ainda que o teu Consolador nessa noite. João capítulo 14, versículo de 16 diz assim: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim que esteja para sempre convosco, o Espírito Santo da verdade, ao qual o mundo não pode conhecer, o mundo não pode dar. O Pai, Ele envia o Consolador. E que Consolador é esse? É que te consola nos momentos mais difíceis da tua vida. Talvez você tenha um amigo, você tenha uma amiga, e quando você procura consolo, você manda mensagem para ele pelo WhatsApp, você liga para ele, ele não atende, porque ele quer ouvir notícias boas, mas coloca uma
morte, ele pode estar morto no inferno. Mas eu tenho um projeto na vida dele. Então, por favor, eu vou levantar esse pregador, matar a verdade nessa geração. Ai, chorei, chorei, papapá. Ih, barabai, chorei, O Consolador, ele está no Senhor, ele está ao teu lado, ele está à tua direita, ele está à tua esquerda, ele está dentro de você. ai, irmão. Ei, irmão, chora mais. Fique de pé em nome de Jesus agora nesse momento. Fique de pé, igreja do Senhor Jesus. Fique de pé em nome do Senhor Jesus. Quero convidar que a irmã de amarelo para cantar o hino aqui. A irmã de amarelo ali, de óculos. Eu não sei o nome dela. Canta um hino de adoração. Quando ela vai adorar o Senhor, você vai fechar os seus olhos. Eu posso ver o movimento agora do Espírito Santo. Canta aquele hino, eu navegarei no oceano do Espírito, irmão. Oh, glória a Deus, aleluia. Eu navegarei